Que estas palavras sejam luz na sua vida. El Gibor. El Gibor. O que significa El Gibor? Ou Gibor, né, no hebraico. Esta expressão aparece em Yeshayahu, Isaías, capítulo de número 9, verso número 6. Claro que é difícil vocês lerem aqui, né, em hebraico. Realmente é muito difícil. Vamos colocar em português então, para facilitar, né? Vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então essa expressão Deus Forte, no hebraico, ela é, como vocês viram aqui, El Gibor, tá? Gibor. Tem o som de Gi mesmo, tá? Gibor, tá? El Gibor. Deus Gibor, ou Gibor significa basicamente forte, valente, corajoso, ok? Deus forte. Todos sabem que Isaías, Yeshayahu, capítulo 9, verso 6, está falando sobre o Mashiach, né? Sobre o nosso Mashiach, sobre o nosso Senhor Mashiach. E hoje nós vamos desmistificar a respeito de um assunto que incomoda muitas pessoas. Muitas pessoas não entendem. Mais uma vez, né? Já falamos isso no canal, mas vamos ajudando os irmãos a entender a mensagem do Mashiach, a mensagem bíblica, até eles entenderem, né, de todo o coração, aceitarem o que a Bíblia fala sobre o assunto. Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre Mashiach El Gibor, ou Deus poderoso, Deus forte, Deus corajoso. Certo é que as Escrituras no Antigo Testamento já atestam o Mashiach Yeshua como Deus. Então, às vezes você se pergunta, Jesus é Deus? Este é o título deste estudo. Jesus é Deus? Yeshua é Deus? Então, a resposta é sim. As Escrituras Sagradas diz que Yeshua é Deus. O nosso rei Mashiach é Deus. Ele é Deus. A Bíblia fala disso. Mas vamos entender o que é Yeshua Deus na Bíblia. Ok? Alguns irmãos nos comentários têm me questionado muito sobre este assunto, né? E às vezes até discordado sobre esta colocação. Então, hoje nós vamos entender nas Escrituras, vendo aqui no original hebraico, como também em várias partes da Bíblia, que Jesus é Deus. Não tem nenhum problema, mas nenhum problema de falarmos isso. Nenhum problema de falarmos isso. Yeshua é Deus, tá bom? Quem não entende isto, cria muita confusão na sua cabeça, na cabeça de outros, tá? E hoje o estudo é dedicado a uma escrita, ou inscrito, né? Não sei ao certo, creio que seja uma escrita. Aqui nesse vídeo no canal Eram 2 Jeová, um vídeo que tem ajudado muitas pessoas a entender a diferença, né, entre o pai e o filho aí. É um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás, em abril. Eu recomendo que vocês assistam, é complemento deste assunto. E aí, essa inscrita aqui, ó, Yod-He Vav-He é o Criador, né? Ela também às vezes, ou ele também, às vezes se apresenta como Salvador, né? Yeshua é Salvador, Yeshua é Rei, Yeshua é Eterno. Várias formas, né, que acaba colocando aqui o nick, né? Mas a gente não está interessado em falar sobre o nick, né? Vamos falar aqui sobre a pergunta. A primeira pergunta que ela me fez
tem 5 dias atrás, é exatamente esta aqui, olha. Yeshua é o único Deus? Então, eu respondi assim, ó. Yeshua HaMashiach não é o único Deus, pois tem o Pai, mas ele é Deus, nosso Deus, o Deus de Israel, e eu podia acrescentar aí também o Deus do mundo. Então essa foi a resposta que eu escrevi para ela, tá? Ou para ele, né? Aí continuou me perguntando, né? Assim, olha, ele é Deus Todo-Poderoso ou não? A minha resposta foi: o que para você significa Deus Todo-Poderoso? Só vou conseguir responder quando eu entender como você entende esse termo. Aguardo sua resposta. Aí a resposta foi: alguém que tem todo o poder. Poder de fazer tudo. Está acima de tudo, eterno e ilimitado. Aí eu perguntei ainda, para ficar mais claro ainda, tá? O que esse irmão em Cristo está querendo me perguntar, né? Eterno, sem começo, nem fim? Essa é a pergunta que eu fiz. Aí a resposta foi sim. Aí eu respondi: só o Pai é assim. Yeshua não. Yeshua foi gerado pelo Pai. Vou fazer um vídeo disso essa semana. Pode ser? Sim. Então, a dúvida aqui, né, tá gerando com relação à divindade de Mashiach. Há algum tempo atrás também, eu não me lembro mais o vídeo exatamente, esse mesmo inscrito, essa mesma inscrita, né? Depois você pode me dizer aí se você é inscrita ou inscrito, tá, querido ou querida? Eu acho que você é inscrita, mas me fala aí depois certinho, tá bom? Yeshua é o Criador, é seu nick, seu nome não é esse, tá? Também não quero expor seu nome, não. Então depois você só me fala se é você, ela ou ele, tá? Só pra mim ter a certeza. Então, a dúvida aqui é a seguinte, sobre a divindade de Jesus. E num vídeo atrás aí do canal, esse mesmo inscrito, essa mesma inscrita, me perguntou assim, ó, fala mais sobre a divindade de Jesus, de Yeshua. Se eu não me engano, é no livro de Hebreus, nos estudos de Hebreus. Então hoje vai ser esse vídeo, tá bom, querido inscrito, querida inscrita, vocês também que me acompanham. Esse vídeo aqui foi feito com muito carinho, vai ser feito com muito carinho. A gente vai falar sobre Bíblia. Você ama a Bíblia? Então vem comigo que a gente vai falar sobre a palavra do Senhor, a palavra do Eterno, tá? Yod-Heh Vav-Heh Pai e Yod-Heh Vav-Heh Filho. Vou falar sobre os dois, ok? Então essa é a pergunta sobre a divindade de Cristo. E aí a pergunta que me chamou a atenção é se ele é igual em sentido ao Pai, né? Todo poderoso, sabe todas as coisas, e assim por diante. Bom, vamos só falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Alguém que tem todo o poder para fazer tudo, que está acima de tudo, eterno e limitado. Bom, querido inscrito, é assim, olha, Jesus ele tem todo o poder, porque ele foi dado, tá? Jesus tem todo o poder porque foi dado. A gente vai ler um texto aqui depois falando sobre isso. Então a gente pode dizer que ele tem todo o poder, porque foi dado para ele. Só que antes ele não tinha. Ele recebeu. Tá na Bíblia isso. Já dá para entender a diferença, né? Então quem deu para ele é quem tem todo o poder. Entende? Hoje ele tem todo o poder, porque ele recebeu todo o poder. Mas teve um período que ele não tinha todo o poder. Inclusive quando ele veio aqui no mundo, ele não tinha todo o poder. Ele precisou morrer como humano. Se ele tivesse todo o poder, ele jamais poderia ter morrido. A Bíblia fala que Deus não morre, né? Deus Pai, né, detentor de todo o poder, não morre. É impossível que Deus morra. Se Deus morrer, tudo acaba, gente. Se o Pai morre, tudo acaba. Porque ele é a fonte de tudo, entende? Então, se o Pai, Yod-Heh Vav-Heh, o Pai de Jesus, Yeshua, se ele morrer, acabou. Acaba tudo. Trevas, escuridão, morte, de todo mundo vai ser dizimado se o Pai morrer. Isso aí não é possibilidade, isso não vai acontecer. Ele jamais vai morrer. A gente enche o coração para falar do Pai, porque
É confiança, sabe? Esperança, tudo de bom tá nele. A vida tá nele. E ele é a fonte de tudo. Só que ele compartilhou essa fonte de tudo com o filho, tá? Nós vamos ver isso. Então sim, o filho é todo poderoso. Mas o filho não está acima de tudo. O texto de Coríntios fala que o filho vai se submeter ao pai no final dos 1000 anos. Depois que tudo estiver sujeito ao filho, o filho se sujeita ao pai. Então o filho não está acima de tudo. Ele não está acima do pai. Entende? Sempre o pai vai estar acima do filho. O filho se sujeita ao pai. O pai não se sujeita ao filho. Nenhuma passagem da Bíblia você vai encontrar a expressão dizendo que o pai se sujeitará ao filho. O filho se sujeita ao pai. O pai não se sujeita ao filho. Embora o pai seja Deus e o filho também seja. Não é trindade. Não estou falando de trindade. Vocês vão entender. Aqui é um sorriso, né, de uma gravura linda que eu achei. O Senhor Machia, uma ilustração que traz toda a paz que ele veio trazer para nós. Eu quero compartilhar com vocês essa gravura aqui neste vídeo, só para vocês sentir a paz também, tá? Um dia eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Um dia eu falo sobre isso. Mas eu posso dizer para vocês que esse sorriso do Mashiach traz tanta paz que muda totalmente o que você é por dentro, tá? Então, o Mashiach é o Deus Todo-Poderoso. Vamos entender o que isso significa, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho Bíblias, como vocês podem perceber. Eu tô com Bíblia hebraica, tô com Bíblia português, eu tô com Bíblia aqui paleo-hebraico. Todas essas referências é de Isaías, capítulo 9, 6, tá? Aqui tá português a tradução. Aqui, ó. Deus forte. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou marcar aqui, ó. Deus forte. Começamos o estudo hoje falando sobre isso, Deus forte. Hebraico, a palavra forte é Gibor, como vocês estão vendo aqui, ó. Esta palavra aqui, ó. A referência Strong é 1368. E aí refere-se a forte, né, valente. Pode ser traduzido como poderoso. Só para vocês terem uma noçãozinha aqui de como que essa palavra é traduzida em alguns contextos. Aqui, olha, eu pego aqui todas as ocasiões em que essa palavra aparece, tá? Aqui, ó, Gibor, pode ser assim também, né? Ela aparece 152 vezes no Velho Testamento, tá bom? Ok? Aqui tá as definições dela, tá? Valentes, dos valentes, homens valentes, os valentes, poderosos, homens valente, homem valente, homens, o valente, com o valente, né? Tem várias definições aqui. E aqui vocês têm algumas passagens, olha, que aparece. A primeira ocorrência dessa palavra é lá em Gênesis, Bereshit, capítulo 6, 4, quando fala que os anjos que tinham descido, os filhos de Deus que tinham descido, eles eram como os que eram valentes, tá? Os valentes da época. Aqui quando fala que Nimrod, ele era poderoso, né? Usa essa palavra. Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Tá vendo? Poderoso. E aqui, gente, essa palavra que está sendo usada para Nimrod, não é que Nimrod tinha o poder aqui, você está entendendo que é autoridade, né? Ele começou a ter autoridade. Aqui, olha, esses anjos que desceram, eles eram valentes ou poderosos. Ou seja, eles tinham o que? Autoridade sobre os homens. Como também, provavelmente, eles tinham também poder mesmo, né?
pois eram anjos, né? Então eles tinham poder. Aqui em Deuteronômio diz assim, ó, pois o Senhor, vosso Deus, é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso. Aí usa também Gibor, tá? E terrível, tá vendo? Terrível, poderoso e terrível, valente, tá? Então essa palavra sempre vai aparecer assim nesse sentido, tá? De poderoso, valente. Ela é aplicada para Deus, como ela é aplicada para homens, como eu mostrei para vocês aqui. Foi usado para anjos, foi usado para homens, né? Nimrod, para os anjos que desceram nas épocas, né, antes do dilúvio, e também é usado para Deus. Aqui, por exemplo, em Juízes, né? Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos, tá vendo? Que é contra os inimigos, né, de Israel. Aqui, olha, Juízes. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente, ou homem poderoso, né? Aqui parece que é Gideão, se eu não me engano. Então, gente, várias ocasiões você vai ver que essa palavra vai ser usada, né, no sentido de forte, de poderoso, de valente, tá bom? Isso aqui é só para vocês entenderem o contexto bíblico da palavra. E aí, a Bíblia em Isaías fala sobre o Filho de Deus, né? Portanto, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, seu nome será grandioso. Então, ele vai ter vários nomes, tá? Jesus, Yeshua, teria vários nomes. Nomes aqui é títulos, tá? Títulos de honra. Então, Jesus seria chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, esses são alguns dos títulos que Isaías ele descreve sobre Mashiach. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, né, que não gosta de relacionar o Mashiach como Deus, é o seguinte: Yeshayahu mentiu aqui quando ele falou que o Mashiach será chamado de Deus Gibor, Deus Forte, El Gibor? Aqui vocês estão vendo, eu trouxe para vocês aqui, olha, nesta parte aqui, eu vou mostrar aqui, ó, no 6, verso 6, tá? Aqui, ó, 7, 6, tá aqui. Aqui eu vou dar minha canetinha, e aqui eu vou localizar para vocês aqui exatamente essa expressão que nós estamos vendo, lá no caso, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. El Gibor, tá? Isso aqui está escrito no paleo-hebraico. Por que eu gostaria de mostrar para vocês no paleo-hebraico? Para fazer uma explicação para vocês muito interessante, tá? Vamos lá. Eu queria tirar uma foto, né? Aqui, ó, essa aqui que eu queria. Aqui, ó. Pronto. Vou ativar isso aqui. Não quer fazer zoom, né? Infelizmente. Mas eu salvei aqui. Vamos ver se eu consigo pegar ela aqui. Tá aqui, ó. Por que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó? Isso aqui, ó. Então isso aqui, gente, essa letra aqui, olha, é a letra Aleph, tá? A letra Aleph, ela significa um boi, tá? Ó, é assim, ó. Tá? É como se fosse, se vocês forem ver aqui, é como se fosse o quê? A cabecinha do boi com os chifres e a orelhinha do boi, tá? A letra Aleph significa boi. Ela tá assim, ó, virada, mas a princípio ela era assim, tá? Hoje ela virou até assim, ó, o nosso A. O A é uma forma da letra Aleph, tá? Do hebraico, depois veio do grego, alfa, depois se transformou em A, tá? Olha só, ele foi virando, tá vendo? Começou assim, igual um boi, eles desenhavam literalmente um boi, tá? Desenhavam literalmente um boi. E aqui
Nessa forma paleohebraica, essa é a forma que é usada, tá? Tombadinho assim, ó. Que é o boizinho tombado. É como se fosse o boi deitado de lado, tá? Com a cabecinha de lado. Ok? Deixa eu fazer uma coisa aqui, talvez eu até consiga mostrar para vocês. Aqui eu tô em paleohebraico. E aí, talvez... Paleohebraico, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, paleohebraico. Tem uma outra forma aqui, proto-sinaítico. Vamos ver se é proto-sinaítico. É, proto-sinaítico. Vamos lá. Aqui, ó. Em proto-sinaítico, a palavra elo tá aqui, ó. E aqui no caso eles fizeram a cabecinha do boi para cima. Ainda tem um outro desenho ainda que é mais desenho ainda. Eu só não vou lembrar aqui agora qual que é, senão seria muito legal se eu mostrasse para vocês aqui. Vamos tentar aqui, tá? Vou colocar esse 15 aqui para ver. Acho que é esse aqui, ó. É esse aqui. Proto-sinaítico 15, a referência. Então, ó. Aqui, ó. Aqui vocês vão ver. Tá aqui, ó. A cabeça do boi. E aqui é a letra Lamed, que representa um cajado. Tá? Então tá aqui, ó. Será que eu consigo... aumentar essa janela? Vamos lá. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Só essa janela. Deu. Tá aqui, ó. É assim que tava que eles escreviam, gente. É muito interessante, né? Aqui, ó. A cabeça do boi. Eu vou até aumentar aqui para vocês verem. Vou colocar maior essa coluna aqui. Não é toda vez que a gente faz isso? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. El Gibor, tá? Aqui você tá vendo em... Como nós vimos lá, né? Sinaítico 15, Paleo-sinaítico, né? Aqui você tá vendo em hebraico, ok? A expressão aqui El Gibor. E aqui você tá vendo a expressão aqui em português, Deus forte. Ou podia ser Deus poderoso. E aqui do lado você também tá vendo em hebraico, tá? El Gibor, tá? Esse azulzinho aqui, ó. Olha lá, Gibor. E na frente El. Então vamos lá para ver o que significa El. El significa, como vocês estão vendo aí, Deus. Tá vendo com minúscula? Semelhante a Deus. Poderoso. Gente, tenta entender o significado da palavra, para vocês não ficar criando confusão na cabeça de vocês. É simples. A palavra El, E e L, a gente translitera assim, né? El. Essa palavra, ela significa Deus. Ou também significa semelhante a Deus. Qualquer coisa que é semelhante a Deus pode receber o termo El.
também poderoso. Qualquer coisa que for poderosa pode receber o termo El. Aqui, olha, significado A1A. Homem poderoso, homens poderosos, homens poderosos. Pode ser chamado El. Homens de posição, ou seja, um governador, um presidente, um rei, posição social, posição de autoridade. Valentes poderosos. Também pode aplicar-se a anjos. El pode aplicar-se a anjos. Deus falso, demônios, imaginações. Deus, tá vendo? Esse Deus aqui tá aparecendo com maiúsculo. Então referência ao Deus Pai, tá? Ou até mesmo a Jesus. O único Deus verdadeiro, Javé, coisas poderosas na natureza, força, poder. Então a palavra El, gente, é aqui, ó, o Aleph e o Lamed. Aleph, Lamed, que é o quê? É a cabeça do boi. A cabeça do boi. E o bastão. Aqui, ó, a cabeça do boi e o bastão. El. Por que eles colocaram, né, esse significado aí de Deus na cabeça do boi e no bastão? É simples. Porque os antigos, eles viam que o touro, ele tinha energia, força para realizar trabalho. Então o touro sempre foi uma representação de poder, de força. Só que quando você coloca um bastão, você vê que tem um controle. Porque a pessoa que controla o boi, ele faz qualquer coisa que ele quer ali. Ele ara a terra, ele planta, ele leva cargas. Então tem o quê? Tem o bastão também, precisa de um bastão. O bastão significa o quê? Controle. Então, essa palavra é usada para quem tem o controle, quem tem o bastão. Significa literalmente quem tem a força, ou quem tem a autoridade de fazer alguma coisa. Então, quando vocês ouvem falar que Jesus é Deus, não se sintam magoados por isso. Depois que você entende a raiz da palavra, da onde que ela surgiu, como ela surgiu, por que ela surgiu, vocês vão entender que Jesus é Deus. Por quê? Porque ele tem o bastão. Ele tem o controle. Todas as coisas estão sob seu controle. Entendeu isso, gente? Essa aqui é para acabar com essa história de uma vez por todas. Jesus é Deus. Ele tem o controle. Vamos ver então agora. Foi muito bom que a gente ter abrido nossa Bíblia no Paleo-Hebraico. Mostrei no Paleo-Hebraico para vocês, tá? No Proto-Hebraico também. Aqui não é nem Paleo-Hebraico, é Proto-Sinaítico, tá? Proto-Sinaítico. Mostrei para vocês Proto-Sinaítico, Proto-Hebraico, tá? Mostrei para vocês tudo. Não tem nem como vocês dizer que não entenderam, né? No original aí, ó, tá aí, ó. É assim que escrevia antes. É por isso que Deus é. E isso aqui, gente, isso aqui aparece toda a Bíblia. Isso aqui aparece para Deus falso, Baal, para Deus de madeira, para o Eterno, para o Filho do Eterno. E aí tem gente que fica às vezes, não estou falando do escrito não, tá? Por favor, não é você não. Mas eu vejo que tem religiões que as pessoas se sentem ofendidas, né? Às vezes a questão assim, tem um problema hoje ainda que às vezes as pessoas elas não entendem a Torá e às vezes discrimina o Mashiach até hoje, né? É os movimentos judaizantes, tem que ter cuidado, né? Então eu amo os judeus, vocês sabem que o canal eu ensino sobre a redenção dos judeus, eu ensino sobre a união na casa do Pai entre judeus e gentios por meio do sangue do Senhor Mashiach que foi derramado para abolir os dois muros. Só que temos que tomar cuidado com alguns ensinos que os apóstolos teve que lutar para combater. E um desses ensinos era exatamente desmerecer o Mashiach como Deus, tá? Existem hoje algumas religiões que desmerecem o Mashiach como Deus. Só que assim, primeiro a pessoa tem que entender o que é Deus. É aquele que tem poder.
Então, será que Machia, ele pode falar que ele é um Deus? Né? Vamos lá agora, então. Vou tirar aqui desses hebraicos aqui, esses proto-hebraicos, sinaíticos. Vamos colocar aqui Bíblia. Vamos colocar aqui, ó. Essa Bíblia. Vou colocar aqui a Bíblia TNM, tá? Existem alguns ensinos nos autores dessa tradução que desmerecem muito ao Senhor Machia, né? Como Deus. Infelizmente, né? TNM, tá aí. Aqui nós vamos pegar, eu vou fazer isso aqui, tá? Separar elas. E também eu vou pegar aqui uma Bíblia, pegar aqui a NVI. Vamos de NVI, né, gente? NVI. Gosto muito, né? Uso sempre. Vamos fazer uma coisa, vamos usar aqui a Bíblia católica. BAN. Bíblia BAN. Ave Maria. E aqui nós vamos fazer o quê? Consertar isso aqui agora, né? Não tem necessidade de ficar desse tamanho. Foi só para mostrar para vocês. E também vamos ter que fazer uma coisinha aqui rapidamente. É bom que vocês vão aprendendo, né? Ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar todo mundo no mesmo tamanho de letra. Por quê? Porque é melhor, né? Todos estão no mesmo tamanho. Beleza. Fechou. Então, beleza, estou aqui. Bíblia das Testemunhas de Jeová, TNM, Bíblia Ave Maria Católica e Bíblia ARA, que também é uma versão da Almeida, mas tem Strong. E aqui eu tô com a Bíblia hebraica que está aqui no texto, vai ficar aqui aberta no texto, em hebraico, tá? Como referência aqui, depois a gente volta aqui, se precisar e tal, deixa aí. Vamos trabalhar com essas três aqui. Bom, vamos lá. Jesus Cristo. Primeiro texto que a gente vai ver. Mateus, capítulo 28, 18. Então, preste bem atenção. Preste bem atenção no que eu estou falando aqui. Nós aprendemos que o termo Deus refere-se a alguém que tem um cajado. Ou seja, o touro representa o poder, a força, e o cajado representa o controle. Aí nós vamos ler aqui, ó. Mateus, capítulo 28, 18. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade, essa autoridade aqui, gente, é poder, tá? Me foi dada no céu e na terra. Então, podemos afirmar que Jesus é Deus? Sim. Por quê? Porque ele tem toda a autoridade. Me foi dada. Me foi dada. Quem deu? O Pai. Entende? O texto de Isaías fala que Jesus ele ia ser chamado de Deus poderoso, ou Deus forte, ou Deus valente. E aí, aqui, Mateus está explicando por que Jesus ele deve ser chamado assim. Porque ele recebeu toda a autoridade. Vamos ver mais um texto? Agora nós vamos ver aqui na Bíblia, Filipenses, capítulo 2. Aqui, ó. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus... Lembra que no texto de Mateus fala que ele recebeu autoridade? Foi-me dada. Alguém deu. Quem deu? A Bíblia responde. Deus, El, aqui é telos, que é em grego, né? Mas se você tivesse em hebraico aqui estaria El, tá? A única diferença é essa, que a palavra é a mesma. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja,
o Deus que tinha todo poder e toda autoridade, ele deu todo o poder e toda a autoridade para o Filho. E a representação disso foi o quê? O nome. Então, quando Deus ele dá para o Filho o nome, qual o nome? Iod, Re, Vav, Re. Quando Deus dá para o Filho o nome, Iod, Re, Vav, Re, que é a representação do poder, por isso que esse nome ele é sagrado, pessoas. Isso aqui representa o Pai. E quando ele dá para o Filho, representa o poder, o Filho empossado em glória, em poder. Yod, Re, Vav, Re. Ok? Sobremaneira Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Este é o nome que está acima de todo o nome. Para que no nome de Jesus, ou seja, Yod, Re, Vav, Re, salva, se dobre todo o joelho dos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, curios, para a glória de Deus Pai. Então, o propósito de Jesus receber todo o poder é para que todos se dobrem perante Ele, confessando que Ele é o Senhor, que Deus exaltou e estabeleceu com todo o poder e toda a autoridade, para a glória de Deus o Pai. Ok? Até aí tudo bem? Agora vamos lá no livro de Coríntios, 1 aos Coríntios. Depois nós vamos voltar nesse termo Deus aí e vamos explanar um pouco mais. Aqui, ó. Aqui no Coríntios 15 fala sobre isso. Depois de falar um pouco da ressurreição, né? Aqui. Pois ele, Jesus, tem de reinar até que Deus, o Pai, tá em colchete, tá? Mas é o Pai, lhe tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés, incluindo a morte, ok? E o Satã, né? Tá bom? Como último inimigo, a morte há de ser reduzida a nada. Então, o último inimigo não é nem o Satã, tá? O último inimigo é a morte. Vai ser reduzida a nada. Isso aqui é lá em Apocalipse 20, quando fala que o Hades entrega os mortos e depois do juízo, pra você ter ideia, para vocês terem ideia. Depois do juízo final, ou seja, no fim, quando os 1000 anos acabar. Quando o reino de Jesus, Mashiach, se completar seu ciclo, tá bom? Que Apocalipse fala que é 1000 anos. Claro que é eterno, o reino de Cristo é eterno, mas ele tem um período inicial de 1000 anos. Pois Deus lhe sujeitou, Deus quem? Deus Pai. Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, tá bom? Então quem sujeitou a Jesus toda a autoridade, todo o poder e todas as coisas debaixo dos pés foi Deus, o Pai. Aí, olha, aqui explica, mas quando se diz que todas as coisas foram sujeitas, é evidente que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, quando Deus sujeitou a Jesus todas as coisas, aqui existe uma exceção, o Pai. O Pai ele não está sujeito ao Filho. É evidente que se excetua que ele lhe sujeitou todas as coisas, né? Excetua quem? Quem sujeitou todas as coisas. Por quê? Porque foi Deus que deu autoridade para Jesus, não Jesus deu autoridade para Deus. Então Jesus sim, ele é Deus Todo-Poderoso hoje. Eu falei isso num vídeo, um inscrito até disse que não concordava comigo nessa visão, mas hoje eu estou explicando o motivo. Ele é Todo-Poderoso, mas foi o Pai que deu, entende? Então ele com o Pai é Todo-Poderoso, eles são todos. Por que a questão Todo-Poderoso? Vocês entendem muito mal isso aqui. Todo-Poderoso, gente, o único que tem todo poder é o Pai, que controla tudo, todos, decide tudo e todos. Só que o Pai, ele dá essa autoridade para o Filho, entende? É isso que vocês não conseguem entender.
E vocês ficam incomodados às vezes de ouvirem falar que o Cristo é todo poderoso, mas ele é. Ele recebeu do Pai toda a autoridade. A mesma autoridade que o Pai tem, ele passou para o Filho. E aí, durante 1000 anos. A Bíblia fala isso, né? Para sempre, na verdade. Deus nos sujeitou tudo para sempre. Mas tem essa questão desses 1000 anos aí, né? Então, ó, é evidente que se excetua aquele, quem? Deus, que lhe sujeitou todas as coisas. Mas quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus, o Pai, seja todas as coisas para com todos. Entende agora? Então, meu querido ou minha querida inscrita, se você quer saber se Jesus, Yeshua, é o Deus Todo-Poderoso, a resposta é sim. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Só que ele está sujeito ao Pai, que também é Todo-Poderoso. No sentido mais pleno ainda. Ok? Que o Pai sempre foi e sempre será Todo-Poderoso. Sempre foi e sempre será Todo-Poderoso. Embora ele permita que Cristo seja Todo-Poderoso também com ele, que ele confia plenamente no Filho e entregou ao Filho todas as coisas, o próprio Filho falou isso. O Pai me entregou todas as coisas. O Pai não julga nada. Todas as coisas Ele me deu para julgar. Então, todas as coisas, gente, relacionadas com este mundo que vivemos, o Pai deixou sob a autorização do Filho. Todas as coisas com relação à casa do Pai, o Pai deixou com relação ao Filho como sendo digno de honra e glória. Nos céus também eles se dobram perante o Filho. Os anjos que adoram o Pai também adoram o Filho. Olha só a dificuldade que vocês têm de entender isso. Eu participei de uma religião por muitos anos que eu também não entendia. Eu achava que era só o Pai que tem que ser adorado, não pode adorar o Filho nem nada e tal. Só que quando você vai mais fundo à Bíblia, você vai perceber nas Escrituras que aqueles anjos que se prostravam somente perante o Pai, agora eles são obrigados a se prostrarem perante o Filho. Aqui, ó. Vocês acham que adorar é o quê? Se prostrar. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, toda a língua confesse que Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, hoje, para você adorar a Deus, você tem que adorar o Filho, meus queridos. Você acha que você está adorando o Pai, unicamente o Pai, e você exclui Jesus da sua vida, você não está adorando o Pai, não. Porque no passado, o sacerdócio ele era feito para quê? Para as pessoas adoravam o Pai por meio do sacerdócio. Ofereciam sacrifícios, né? Tudo tinha a intercessão do sacerdote. Ninguém conseguia adorar a Deus sem ir em Jerusalém e levar as coisas para o sacerdote. Ninguém. Aí você fala assim, mas eles não adoravam o sacerdote e nem o templo. Eles adoravam no templo e eles não podiam adorar sem o sacerdote. Mas Jesus, ele é mais do que um sacerdote normal, entende? Ele é o sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque. Então, quando o Pai lhe deu todo o poder e toda a autoridade, como falou aqui em Mateus capítulo 28, o Pai permitiu para o Filho toda a honra e toda a glória e todo o poder. Então não é um absurdo falar que Jesus é Deus Todo-Poderoso, porque ele foi dado, o Pai deu para ele todo o poder e toda a autoridade. Como que ele fez isso? Ele o exaltou sobremaneiras, como diz o texto de Filipenses. Por meio de seu Espírito, hoje Jesus ele é imortal. A Bíblia fala que jamais ele vai morrer. A Bíblia fala que ele tem vida em si mesmo. A Bíblia fala que dele borbulha a vida eterna. Então, hoje Jesus, ele pode ser chamado de Deus Todo-Poderoso tranquilamente. Pode ser adorado tranquilamente. O Pai quer que isso aconteça. Vamos ver aqui, ó. Agora vamos pegar aqui a Bíblia Vamos pegar essa aqui, ó. Apocalipse, capítulo
5. Vamos ver se é esse. Aqui. Presta bem atenção nessa narrativa, vocês vão entender isso aqui, tá? Que eu tô falando. Aqui tá falando do cordeiro, né, do selo. Digno és de tomar o rolo e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste pessoas para Deus, dentre toda a tribo, língua, povo e nação. E fizeste dele, de quem? Toda língua, tribo, povo e nação. Fizeste dele o quê? Um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e onde reinar sobre a terra. Então, primeiro, reinar sobre a terra é reinar na terra, tá? Com os pés sobre a terra, não é no céu. Então, o reino do Cristo não é nos céus, tá? Como estão ensinando por aí. E eu vi e ouvir uma voz de muitos anjos, presta atenção, anjos em volta do trono, e das criaturas viventes, e dos anciãos, e o número deles eram miríades de miríades e milhares de milhares, dizendo com voz alta, olha aqui, isso aqui, gente, é um ato de adoração que os anjos estavam prestando. O cordeiro que foi morto é digno de receber o poder. O cordeiro que foi morto é digno de receber o poder. Lembra lá do boi? Do boi e do cajado? O que significa isso? Poder. Aquele que tem o poder, aquele que controla o poder. O cordeiro é digno de... A Bíblia não está falando que ele já era empossado de poder. Claro que ele tinha poder, né? É evidente. Qualquer criatura que vive nos céus tem mais poder que a gente, né? E ele vivia no céu antes de vir à terra. Então ele também tinha poder. Mas aqui está falando de um poder que se assemelha ao de Deus. Um poder total, né? Um poder de autoridade máxima, vamos dizer assim. Então, ó, o cordeiro que foi morto é digno de receber. Receber de quem? Do Pai. O poder. Só o poder que ele recebe? E as riquezas. Só a riqueza que ele recebe poder? E a sabedoria. Só o poder, riqueza e sabedoria que ele recebe? E a força. Mas poder e força não é a mesma coisa? Parece que não, né? Parece que não. Senão não teria colocado poder e força. Então, o poder que está dizendo aqui no texto, esse poder aqui, é o direito de reinar, é o direito de mandar, é o direito de estabelecer normas, é o direito de decidir o que é certo e o que é errado. Esse poder só quem tem é Deus, mas ele deu para o Filho, por isso o Filho é todo poderoso. Você vai achar a Bíblia falando sobre isso várias vezes. E não é contradição e não é trindade. O Filho é poderoso, porque o Pai deu essa força para ele, esse poder, esse direito. Com ele veio riquezas, veio sabedoria, veio força, né? A força aqui é a expressão física, né? Que transborda no ser Yeshua. Supremo ser Yeshua, né? Deus o fez poderoso, gigantesco poderoso. Tá? Só que aqui ainda ele recebe o quê? A honra. Essa palavra aqui no grego representa adoração, tá? Venerar. A honra, venerar. Jesus recebe poder, riqueza, sabedoria, força física, né? E além de tudo ele recebe o quê? Honra, veneração, direito de ser venerado. E a glória. O que é glória, gente? A gente não dá glória ao Pai, agora também ele pode ser glorificado. Por quê? Porque ele foi digno, ele recebe o direito de ser glorificado. Deus ele quer que nós glorifiquemos o Filho. E a bênção, quem dá a bênção? Sempre é alguém maior. Então a bênção que ele recebe é do Pai. Qual é a bênção que o Pai deu para ele? A bênção do Rei. Ele não é o Rei? O Pai não é o Rei eterno de todas as coisas? Ele abençoou o Filho com a bênção do Rei.
Só o Pai pode fazer isso de maneira plena. E o Filho recebe do Pai essa honra. E toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar. Veja que aqui, olha, está totalmente em harmonia com isso aqui, olha. Todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra. Tá vendo? Toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. É a mesma coisa, o apóstolo Paulo falou isso, e aqui, olha, os anjos estão falando também. É testemunho de anjos, irmãos. Isso aqui é testemunho de anjos. Quem estão falando essas palavras aqui são os anjos. Você acha que você não pode adorar Jesus? Mas aqui no livro de Apocalipse, aqui, os anjos estão testemunhando que sim. O apóstolo Paulo está falando que sim. Aí vem um líder religioso lá que não lê Bíblia e ensina para vocês que não. Não pode adorar Jesus, só pode adorar Deus. Só que mudou a chave, pessoal. Deus, ele concede ao Filho a glória e a honra que ele recebia. E quem está testemunhando é os anjos. Pois se a palavra falada por intermédio de anjos, lá em Hebreus fala sobre isso, nos trouxe firme confirmações, não seria também mais firme ainda o testemunho de Deus? Continua lendo aqui. Todas as coisas neles, eu ouvi dizer. Todas as coisas neles aonde? Nos céus, que estavam junto ao redor do Criador. Ao que está sentado no trono, que é Deus, e ao Cordeiro. Tá vendo? Olha. Se fosse para adorar apenas a Deus, aqui estaria bem claro, pessoas. Ao que está sentado no trono, o Pai, eu de revaverei, seja a glória, a honra e beleza. Aí sim. Mas aqui não fala isso. Ao que está sentado no trono e ao. Isso aqui é intercessão. E ao Cordeiro, também o Cordeiro. Seja a bênção e a honra e a glória e o poderio para sempre. Tanto é que no final, o que acontece? As 4 criaturas viventes dizem amém e os anciãos prostraram-se e adoraram. Então você quer saber sobre a divindade de Cristo? A primeira coisa que você tem que aprender é que você tem que se ajoelhar perante Ele. Quer entender a divindade de Cristo? Se ajoelhe. Faz igual esses anciãos aí, ó. Esses anjos aí, ó. Isso está na Bíblia, queridos. Deus, ele permitiu ao Filho a honra. Deus permitiu a Jesus, Yeshua, a honra, a glória. E todos adoram o Filho. É obrigação de todos nós fazermos isso também. Aí você fala assim, mas lá Jesus Cristo falou que só tem que adorar o Pai. Ele falou para Satanás, né? Satanás queria que ele adorasse a ele. Olha só. O Filho de Deus queria receber toda a glória e toda a honra. Significava, basicamente, que o próprio Deus estaria se submetendo aos desejos de Satanás. Por quê? Porque o Filho estava representando o Pai aqui na Terra. Vocês não entendem, às vezes, que essas coisas que aconteceram com Jesus são muito mais profundas do que às vezes a gente pensa. O que implicaria no Senhor Jesus se ajoelhar perante o Satanás? Se Jesus representa Deus na terra, era a mesma coisa que Deus estivesse se ajoelhando perante Satã. Isso jamais vai acontecer. Por isso que Jesus Cristo falou, é somente ao Pai que tem de adorar, e somente Ele tem de prestar serviço sagrado. Né? Quer dizer, em outras palavras, eu não tenho que te adorar, você que tem que me adorar. E adorar o Pai. Né? Porque adorando o Pai, você está adorando o Filho também, né? Se você ler o Novo Testamento, você vai entender isso. É só ler o Novo Testamento, você vai entender isso. Então não pegue um texto fora do contexto para criar uma doutrina, pessoas. Quando Jesus Cristo fala que só tem que adorar o Pai, Ele não está se excluindo também não, entendeu? Ele não está se excluindo, tem de adorar somente ao Pai. Ele está falando com quem primeiro? Com o diabo. O que o diabo queria? Que Jesus o adorasse. Se Jesus o adorasse, o que estaria provando? Que Deus estaria adorando o diabo. Por quê? Porque Jesus era o representante legal de Deus na Terra. Era ou não era? Eu estou falando mentira agora.
Daí, por isso que no livro de João, aqui no capítulo 1, verso 1, vai falar isso, olha. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. O Verbo era Deus, né? João já sabia disso há muito tempo. E esse negócio tem dado uma briga danada, porque as pessoas ficam falando de trindade e tal, mas não entendem o que aconteceu aí. Jesus, ele sempre foi Deus, ele é filho de Deus. Como é que ele vai ser o quê? Ele ia ser o quê? Ele foi gerado pelo Pai. Ele saiu do Pai. Aí ele vai ser o quê? Ele vai ser homem? Agora ele é homem, porque ele nasceu de Maria. Então ele também carrega consigo a feição de homem agora. Mas ele sempre carregou consigo a feição do Pai. E o Pai não é homem, o Pai é Deus. Por isso que ele era Deus, no princípio ele era Deus. Ele era filho de Deus, ele era Deus. Mas ele estava com Deus, estava junto com Deus, estava junto de Deus. Se ele estava junto, então significa que ele não era o mesmo Deus. Se ele estava junto, significa que ele não era o mesmo Deus. Inclusive, Jesus, ele fala que ele tem Deus, tá? Apocalipse. Aqui, ó, Apocalipse, vamos colocar aqui numa outra Bíblia, NVI. Aqui, ó, Apocalipse 13:12. Farei do vencedor, isso é Jesus falando, Yeshua, uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Isso é Jesus falando, gente. Jesus, ele é Deus, mas ele tem Deus. E o Deus dele é o quê? O Pai. Meu Deus e vosso Deus. Meu Pai e vosso Pai. Então, a pergunta, Jesus é Deus? É. Jesus é todo-poderoso? É. Jesus é igual ao Pai? Não. Não é. Não é maior, né? Aqui, ó. João, capítulo 14, versículo 28. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Então na Bíblia, gente, não tem essa história de que é porque Jesus Cristo era homem, por isso que ele está falando isso, mas quando ele fosse para os céus, ele já não seria mais menor que o Pai, porque aí ele também seria Deus, e aí ele seria igual a Deus, coevalente. Não tem nada disso. Se fosse assim, no final dos 1000 anos, Jesus não se prostraria sobre o Pai e entregaria toda a autoridade para ele. Se fosse assim, não seria assim. Tá bom? Coríntios, a gente acabou de ler aí, ele é muito claro. O Pai sempre vai ser soberano e supremo sobre todos, inclusive sobre o Filho. Mas nada além do Pai se excetua a autoridade do Filho. Por isso, o Filho é Deus também, como o Pai. Porque se tudo está em exceção, né, tudo, somente o Pai está em exceção, aliás. Só o Pai está em exceção, só o Pai não se submeteu ao Filho. Se Deus colocou todas as coisas sobre o domínio do Filho, quer dizer que para nós, para a humanidade, Jesus é Deus. Eu vou ler aqui para vocês aqui um texto para vocês entenderem isso, tá? Vamos lá. Agora vocês vão abrir a boca aí e vão entender isso de uma vez por todas. Estou falando abrir a boca no sentido, sim, de entender por que Jesus é Deus, todo-poderoso ainda. Êxodo capítulo 7:1. O Senhor disse a Moisés: vê, vou fazer de ti um Deus para Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Tá vendo? Então aqui eles colocaram com letra minúscula, tá, gente? Mas isso aqui é irrelevante, porque na verdade no original, né, hebraico, não tem esse negócio de maiúsculo e minúsculo. É El. Não tem El minúsculo e El maiúsculo, é tudo El. Esse negócio de maiúsculo e minúsculo surgiu na língua muito tempo depois. Aí a gente faz a diferenciação entre
o Deus maior, que é o Pai, com letra maiúscula, e o Deus menor com letra minúscula, né? Os deuses, né? Vamos dizer assim, deuses. Então, olha, Deus ele fez Moisés como Deus. Deus fez Moisés como Deus para Faraó. Moisés é um tipo de Jesus, pessoas. Por isso que era inconveniente de Jesus se prostrar perante Satanás e adorá-lo. Porque o tipo bíblico correto é: Moisés adorou Faraó se prostrou perante Moisés e teve que aceitar a autoridade de Moisés, que era da parte de Deus, e soltar o povo. Moisés é um tipo de Jesus e Faraó é um tipo do diabo. Então, se Satanás ele queria ser adorado, era a mesma coisa de Moisés bater continência para Faraó e falar assim: tá bom, o Senhor venceu, nós não vamos sair do Egito. Você entendeu agora aonde que eu estou querendo levar vocês? Se Deus ele fez Moisés um Deus para Faraó, e aqui você pode ver aqui em outras Bíblias, tá? Vamos lá. Nosso estudo é assim, né? Espero que esse estudo seja uma bênção para você, 1 hora de estudo. Jesus abençoe sua bênção com esse estudo. Aqui, ó. Aqui eles acrescentam esse termo aqui, ó, como Deus, tá? Mas isso não existe não. Só aparece El mesmo. Não tem como, não. Esse comparativo não tem, tá? Aqui eles, pra não colocar, né, o como, eles colocam Deus em minúsculo. Tá vendo? A maioria das Bíblias fazem isso. Coloca Deus em minúsculo, tá? Só que não tem nada disso, gente. Aqui, constituiu como Deus para Faraó, como Deus, todos vão fazer isso, né? Aqui, olha essa aqui, ó, que legal. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus. Tá vendo? Certíssima essa tradução aqui, ó. Por Deus sobre Faraó. Então Moisés, ele se tornou um Deus para Faraó. Aí você vai ficar abismado de falar que Jeová, né, o nome português que eles deram aí para Deus, Yod-Heh-Vav-Heh, colocou Jesus, Yeshua, Deus para nós. Jesus é colocado Deus para nós, gente. Isaías, o primeiro texto que a gente leu no estudo. Será chamado Deus Gibor, Deus forte, Deus poderoso. Por que vai ser chamado assim? Porque Deus daria autoridade para ele ser chamado assim. Como Deus deu autoridade para Moisés ser chamado assim. E Arão foi feito profeta. E Moisés foi feito Deus. E aí? Que problema tem? Entende agora? Vamos ver outras coisas aqui, ó. Vamos lá. Se Moisés foi feito Deus, você acha que Jesus é maior ou menor que Moisés? Veja o vídeo aí de Hebreus capítulo 3 que tem no canal. Jesus é maior que Moisés. Se Jesus ele é maior que Moisés, e Moisés foi feito Deus para Faraó e para o Egito, significa que Jesus, como maior do que Moisés, também seria feito Deus maior para o Egito, que significa o mundo, representa o mundo, tá? E Faraó. Satanás vai ter que reconhecer Jesus como rei também. Hoje ele tem reinado o mundo, mas ele vai ter que reconhecer Jesus como rei. Ok? Vamos aqui no outro texto aqui para vocês verem uma coisa, ó. Agora vamos lá em Gênesis. Em Salmos. Capítulo 82. Verso 1. Olha que gozado isso aqui. Cântico, Salmo de Asaf. Senhor, não fique silencioso. Eu acho que aqui é Bíblia Católica, tem uma diferencinha. Então vamos aqui nessa aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Então vamos lá. Deus se põe de pé na Assembleia do Divino. Olha que interessante. Só que essa palavra divino aqui, olha, ela tá engraçada, porque não é divino aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Julga no meio dos deuses. Tá? Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabeleceu o seu julgamento. Quem são esses deuses aí, gente?
Quem são esses deuses aí que Deus assiste no meio deles? Quer dizer que existem vários deuses, é isso? A Bíblia está falando que sim. Mas a Bíblia também não fala que existe só um Deus? Então tem contradição agora? A Bíblia fala de um lugar. Então vamos rasgar os Salmos, né? Vamos aí, gente. Rasga aí de sua Bíblia aí, ó. Rasga os Salmos 82:1. Não tem que rasgar nada, gente. Vocês têm que entender o contexto bíblico como um todo. Esses deuses aí são os anjos. Tá? Não são os anjos. Inclui mais coisas, ó. Até quando julgares justamente e tomares partido por causa dos ímpios, aí beleza. Aí fala um tanto de coisa aqui e tal. Vamos aqui no outro texto agora. Agora o verso 6. Eu disse, vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Estão dando para entender aí, gente? Olha que coisa maravilhosa isso que nós estamos falando. Quem é filho do Altíssimo só pode ser Deus também. Os deuses que a Bíblia fala, gente, nada mais é do que os filhos de Deus. Todos que são filhos de Deus são deuses. Ah, não, isso aí é conversa fiada, não é possível. Talvez você está pensando. Não é possível isso. Não é possível. Bom, Matias falou isso, né? Vamos lá. Matias citou esses salmos. João, capítulo, para nós fecharmos nosso estudo aqui, tá? Chave de ouro. João, capítulo 32, capítulo 10, versículo 32, adiante. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe: Não é por causa de alguma obra boa que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia. Porque, sendo homem, te faz Deus. Olha aqui. Sendo homem, te faz Deus. Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Salmos 81:6, acabamos de ler. Vós sois deuses? Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ora, a Escritura não pode ser desprezada, ou a Escritura não pode ser anulada, como disse essa versão aqui, ó. Ou não pode falhar. Espera aí. A lei foi dirigida a pessoas e ela chamou homens de deuses. A Escritura não pode falhar. Olha o que Jesus Cristo está fazendo aqui, embolando a cabeça deles. Como acusais de blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Porque eu disse, sou filho de Deus? Olha aqui. A resposta aí, gente. Olha que ele não estava nem falando que ele era Deus, tá? Ele está falando que ele era filho de Deus. Mas se as Escrituras chamam a homens imperfeitos a quem ela foi dirigida de deuses, e as Escrituras não podem falhar, pegou no calo daquele judeu, né? Que eles guardavam as leis ali, né? E eles falavam, né? E como é verdade mesmo, a Bíblia não falha, né? A lei não falha. Mas espera aí, não está escrito lá na lei, nos Salmos, no caso? E aí Jesus ele inclui Salmos como lei. Então é uma coisa a se pensar, né, pra gente. Não está dizendo lá que homens são deuses? Por que então aquelas pessoas queriam apedrejar Jesus porque ele se fez filho de Deus? Ou ele disse que era filho de Deus? Mesmo se ele tivesse dito que ele era Deus, né? Porque a Bíblia chamou outras pessoas de deuses. Vós sois deuses. Todos que são filhos do Altíssimo são deuses. E Jesus não é o filho principal de Deus? Não é o primeiro filho de Deus?
Ele, mais do que ninguém, não tem o direito de ser chamado de filho de Deus e de Deus? A Escritura não mente, né? Não dá pra gente emendar, gente, as Escrituras, tá? A gente não pode fazer teologia de pinça. Pega um textinho ali, pega um textinho aqui. A gente tem que pegar todo um contexto bíblico, né? E Jesus, ao ser questionado sobre isso, ele mostra o conceito bíblico. Sim, de certa forma, 81, 6. Existe sim um texto que fala que é apenas um Deus, né? Só que existe todo um contexto atrás, gente. Mas criando teoria. Eu tô lendo 80, 90. 82,6. Certo. 82,6. Banana tudo, né, gente? 82,6. Aqui, ó. É isso aí, tá? Todos são filhos do Altíssimo e todos são deuses. Deus é quem tem poder. A todo aquele que Deus der poder é filho de Deus e é Deus. Por isso que a Bíblia chama Satanás de Deus deste mundo. Ele recebeu do Pai a autoridade para governar o mundo. Então ele tem poder, ele é Deus, tá? Agora, a pergunta: ele é Deus igual ao Pai? Não, ninguém é igual ao Pai. Jesus é igual ao Pai? Não, ninguém é igual ao Pai. O Pai é único, gente. Tende a adorar Yod-Heh-Vav-Heh, vosso Deus, toda a tua mente, todo o teu coração, toda a tua alma. Ele é Deus e único, né? Nosso Deus, escuta Israel. Adonai, nosso Deus, é um só, Errad, é um só, é único. Né? Então ele é único, ele não tem como comparar, né? Igualdade, né, com Deus. Não tem igualdade com Deus. Deus é supremo, tá, gente? O Pai do nosso Senhor Mashiach é supremo. E nós o adoramos por meio de Jesus, que é Deus, tá? Deus o fez Deus, né? Deus o chamou como Deus, como assim ele fez com Moisés, colocou Moisés como Deus perante Faraó e o Egito, e fez a mesma coisa com Mashiach. Colocou-o como Deus para nós obedecermos e adorar e respeitar suas ordens, suas decisões. A partir de sempre, do momento que Jesus recebeu todo esse poder, tudo está na sua mão. Tudo está na sua mão. Toda a sua vontade vai ser feita. Para terminar o nosso estudo, vamos lá. Hebreus 'Ele é o reflexo de sua glória e a representação exata de seu próprio ser, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E sustenta o universo com o poder da sua palavra.' Quem sustenta o universo, gente, o mundo que nós vivemos, é Jesus, tá? A Bíblia fala que Deus ele deixou o mundo nas mãos do Filho. O Filho sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Por isso, não existe um título mais honroso, né, do que este. Yeshua HaMashiach El Gibor, Deus poderoso, Deus forte, Deus valente. Que Deus, o Pai, continue a abençoar o Filho neste reino maravilhoso que vai governar o mundo. E que a paz do Senhor Mashiach, o sorriso do Senhor Mashiach, possa invadir seu ser diariamente. Ele é o Deus poderoso, todo-poderoso com o Pai, tá bom? Ele não é igual ao Pai, ele nem quer ser igual ao Pai, né? A Bíblia fala que ele nunca deu consideração a uma usurpação. Ele ama o Pai, ele não precisa roubar nada do Pai, tá? Tudo que é do Pai é dele, não precisa disso, né? A gente vai entender isso um dia.
Vocês vão entender isso um dia. Porque vocês também vão ser feitos deuses com o Filho. E tudo que vai ser do Pai, que é do Pai, vai ser de vocês também. Então não tem disso, tá, gente? Não tem disso, não. O Filho, ele vive em plena união com o Pai. Não existe nenhum tipo de rivalidade. Essa rivalidade quem traz é apenas pessoas que não discerniram as Escrituras como ela fala. Pare com essa bobeira de ficar comparando o pai com o filho, tá? Nada disso convém, né? Jesus, ele tem seu lugar, o pai tem tem tudo, né? Nas suas mãos, deu tudo pro filho agora, tudo é do filho. A gente adora o pai, a gente adora o filho, tá? E um dia a gente vai olhar dentro dos olhos do filho e também um dia nós vamos olhar dentro dos olhos do pai. Aí vocês vão ver com seus olhos aí que não existe trindade nenhuma, tá bom? Até lá vamos perseverando na fé, na luta, no amor, na perseverança. E que este estudo seja uma bênção para a sua vida. Graça e paz.